Olá, parceiro, tudo bem? Dando sequência aos nossos vídeos do módulo Matrícula, hoje eu vou apresentar para vocês duas atividades. A montar turma, que tem como função a atribuição de um ou mais alunos na turma de destino, sendo essa atividade para um aluno que, por exemplo, não tenha matrícula, tenha seu cadastro de aluno, mas não tenha matrícula, ou seja, para a transferência, né, a mudança de um aluno de uma turma para outra, na qual não fique registro desse dado, certo? E a atividade de desmontar turma é justamente depois que a gente faz esse processo de atribuir o aluno na turma, o sistema ele já joga o aluno com a situação de matriculado. Então, se eu quiser manter o aluno vinculado à turma, porém com a situação de não matriculado, então vamos pôr numa situação, num caso específico em que o aluno está te devendo alguma documentação ou falta fazer algum pagamento para que você possa efetivar a matrícula dele, você deixa ele vinculado à turma, porém, com a situação de não matriculado, ainda assim você consegue, então, controlar a quantidade de vagas que você tem nessa turma de destino, certo? Então, vamos aqui para o sistema, prosseguindo na barra superior, na opção Atividades, a gente tem logo no nosso menu, na esquerda, a opção Montar Turma. Aqui eu vou selecionar a nossa turma de destino, que vai ser a primeira série B, certo? Então, quando eu entro na primeira série B, eu já percebo algumas coisas diferentes. Percebo que eu tenho nomes em preto e nomes em vermelho. Eu percebo que a coluna matriculado tem alguns alunos que estão com ok, outros que não. O que que tudo isso significa? Todas as crianças que estão com o nome em preto, significa que elas são ou desse segmento de série ou de outro segmento de série do curso a qual eu estou apontando. Ou seja, aqui na tela vai aparecer o nome em preto de todos os alunos que não correspondem à turma que eu estou apontando aqui em cima. Como, por exemplo, o Mike Alzowski, ele está vinculado à primeira série A e não à primeira série B. E a Ana Beatriz, ela está vinculada à segunda série A, certo? Então, por isso, inclusive, precisa ter muita atenção ao realizar esse processo de montar turma, justamente para não pegar o aluno de uma série completamente diferente e colocar ele na série errada, tá bem? Então, como que eu faço aqui? Eu já tenho alguns alunos dentro da minha turma, porque são os alunos que estão com o nome em vermelho, certo? E, inclusive, eu já tenho alunos com o nome em vermelho que estão com ok, ou seja, eles já estão com a situação de matriculado. Então, eu quero dizer aqui que eu quero colocar a Joana como matriculada e eu quero também atribuir matrícula para a turma da primeira série B para o Caio Garcia, que ele ainda não tem matrícula nenhuma, certo? Então, se eu vier aqui em alunos, só para vocês verem como que tá os dados do Caio antes, aqui matrícula, perceba, não tem nenhuma informação cadastrada. Agora, quando eu venho aqui em atividades, seleciono a turma que eu quero colocar ele, certo? Vou pesquisar por ele. Aqui ele não tem, conforme eu mostrei para vocês, né? Ele não tem nenhuma turma atribuída, então esse campo está em branco, só vai ser atribuído depois que eu gravar a tela. E fora a atribuição dele na turma, que assim que eu atribuir, ele já vai marcar automaticamente a opção de matriculado, ou seja, vai marcar aqui como ok. Eu também quero dizer que a Joana está assim matriculada. Ela entregou tudo que ela precisava entregar, ela pagou tudo que precisava ser pago, tá? Posso mudar já a situação dela para matriculado. Então, vou clicar aqui no gravar e ambos estão vinculados à turma e ambos estão com a situação de matriculado. Vou voltar aqui no Caio, na aba matrícula, e está aqui a matrícula dele, perfeito? Perceba aqui que eu tenho já incluso, então, a data de matrícula, que é a data do computador, e a data de enturmação, que também é a data do computador, tá certo? Extremamente importante ter principalmente aqui a data de enturmação preenchido quando eu já tiver a matrícula efetivada, ou seja, status aqui de matriculado. Então, retornando aqui na minha tela de atividades, eu quero mostrar uma outra situação para vocês. Comentei, né, que aqui quando eu seleciono uma turma, aparecem todos os alunos de todas as séries e turmas independente de ser exatamente o mesmo segmento de turma que eu estou selecionando aqui, certo? Só que eu vou selecionar agora a minha primeira série A.
Quando eu entro na minha primeira série A, perceba que aparecem muito menos alunos. Por quê? Sendo que na primeira série B tem muito mais nomes vinculados, inclusive ao segmento mesmo segmento de série que é a primeira série. Então, por que que aqui aparecem menos alunos? Porque aqui só vai constar para mim a partir do momento que o aluno estiver com a situação de não matriculado. Então, se o aluno está com a situação de matriculado, ele já nem aparece aqui nessa lista para mim. Perfeito? E é um bom norte para você ter consciência se os alunos eles estão sendo matriculados ou não, tá bem? Então, o que que eu quero fazer aqui nessa tela? Mostrar uma alternativa também para vocês. Eu acabei de cadastrar o Caio, perfeito? O Caio está na primeira série B, porém, eu quero passar o Caio matriculado para a primeira série A. O que que eu faço? Eu venho aqui na barra, na parte inferior, no campo nome, poderia ser o código, vou pesquisar por ele. E aí o sistema me traz aqui o nome dele em preto, obviamente, porque até o presente momento ele ainda está em outra turma, já com a situação aqui de matriculado ok. Então eu vou clicar no gravar, e se eu retornar na turma dele, ele passa agora a estar com o nome em vermelho, ou seja, está nessa turma que eu estou mexendo, e se mantém com a situação de matriculado. Vamos supor agora, então, que o Caio, tanto o Caio quanto a Júlia, eles estão me devendo documentação. O que que eu faço agora para, então, manter eles com a situação, manter eles vinculados à turma, porém com a situação de não matriculado? No meu menu aqui à esquerda, venho na opção desmontar turma, seleciono a turma que eu quero desmontar, então, nesse caso, vou selecionar a primeira série A, e ele me traz única e exclusivamente os alunos com a situação de matriculado, tá? Com o okzinho aqui atribuído. E eu posso selecionar aqui a opção de todos, posso desfazer clicando no nenhum, ou selecionar diretamente o aluno que eu quero, certo? Nesse caso são os dois, vou clicar aqui em todos e vou gravar. Ele vai apagar a tela, atividade finalizada com sucesso. Se eu vier aqui na opção montar turma e apontar novamente para a primeira série A, estão eles aqui vinculados, porém sem o ok na matrícula. E como que então ficou a matrícula do Caio? Vamos dar uma olhada lá. Volto aqui em alunos, matrícula, e ele está aqui com a situação de não matriculado, ou seja, eu não tenho uma data de matrícula, eu não tenho uma data de enturmação desse aluno, porque a situação dele ainda não foi efetivada. Ele ainda pode partir do não matriculado para um cancelamento, então eu não tenho essas informações atribuídas. Agora, a partir do momento que eu gravar como matriculado, essas informações elas já são preenchidas, tá certo? É isso, gente. É um processo bem simples, que ele te abre muitas possibilidades de mudança de turma, de aluno, certo? Tá, precisa um pouquinho de atenção aí ao realizar esses processos e constante acompanhamento da sua listagem para ir mudando a situação dos alunos, tá bem? Então é isso. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Obrigada e até mais.